Olá, meus amigos. Quero trazer uma palavra de alerta e de conforto àqueles que têm resistido em propagar o Evangelho, em propagar, em orientar, não somente com palavras dentro do Evangelho, mas usando todos os recursos à sua volta, para que de alguma maneira alguém possa ser orientado do caminho correto, do caminho do bem. Não o bem segundo o mundo, né? Mas o bem segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus. Eu quero aqui trazer uma palavra de conforto, irmão, de consolo, de encorajamento àqueles que pregam o Evangelho. Pelo YouTube, pelos vídeos, pelos DVDs, pelas igrejas, pelas ruas. Não desistam, irmão. Não esmoreçam. Não deem ouvido àqueles que não fazem, não entendem, ainda torcem contra. Uma das coisas que eu quero dizer para ti é, Paulo fala que o latoeiro, Alexandre, o latoeiro, o resistiu muito. A palavra dele era como câncer. Existem palavras de conselho, irmão, que são como câncer. Então, na tua área do YouTube de comentários, irmão, quando tu perceber que as pessoas no Orkut, na MSN, bloqueiem, irmão. Nem deem ouvido, não respondam, nem louvores, nem acusações. Estejam realmente imbuídos, voltados, vocacionado, dedicado àquilo que Deus tem repartido com vocês. Não desistam, irmão. Seja um exemplo na vida, seja um exemplo no caminho. Eu vou dizer um texto que está no livro de Malaquias. Malaquias 14, 2, Malaquias 3, Malaquias 3, 14 diz o seguinte: vós tendes dito, no tempo de Malaquias existia uma grande, como há no nosso tempo hoje, existe um grande entendimento de um evangelho, de uma mentalidade bitolada. E vai continuar. E vou ressaltar isso. Eu aqui só estou pregando o que creio, irmão, que eu acredito. Não estou de nenhuma maneira tentando te convencer de nada. Em nenhum ponto. A mensagem do Evangelho, ela é específica para algumas vidas, irmão. Ela não é para todos. A Bíblia diz isso. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É Deus que dá fé. A fé é um dom, irmão. Acreditar é um dom. Eu quero que tu entenda que quando Moisés levou o povo para o mar, para entrar na terra Canaã, algumas tribos queriam ficar antes do Jordão, irmão, porque era bom. Eles gostam do bom, mas não gostam de ser pleno, de ser cheio pela plenitude da glória de Deus. Então, irmão, e a glória de Deus, não vou entrar nesse detalhe agora, não é teré-teté nem balai-balai. E diz o seguinte no capítulo 3 do livro de Malaquias, versículo 14. Vós tendo dito, o povo estava dizendo na época, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ele faz uma pergunta em Malaquias, e que nada, irmão, o que adianta servir a Deus? É como hoje, né? Não faz bem nem mal, é uma frieza espiritual muito grande. Repito isso, é uma palavra de encorajamento, continue a pregar, você vai ver o que Deus aqui fez com Malaquias. No versículo 15 diz o seguinte, ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Olha o que eles falavam. Era melhor do que ser cristão, melhor do que conhecer e amar a Deus e obedecer, é ser soberbo, irmão. Também os que cometem impiedade é ser ímpio. Os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. No capítulo 73 do livro de Salmos, irmão, o salmista diz que ele quase escorregou, irmão, quando olhou para a vida do ímpio. Para a vida daquele que professava uma fé, mas vivia na impiedade, eles prosperam, irmão, eles triunfam. E é um fato. Parece que nada acontece com eles, tudo que eles fazem se dão bem. Será? Versículo 16. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. O que aconteceu, irmão? E o que acontece? Se você tem pegado o Evangelho de forma poderosa, acreditado numa clareza maior, de suavidade, de repouso em Cristo Jesus, e tem propagado isso pela internet, continue, irmão, no seu trabalho, nos seus amigos. E se há perseguição por isso, continue. No tempo aqui de Malaquias, eles acreditavam que era em vão, irmão, servir ao Senhor. Não valia de nada. E eles falavam que os ímpios prosperavam muito mais, irmão. E que era tolo ficar jejuando, orando, buscando a Deus.
E diz o texto, então aqueles que, no versículo 16, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. Por isso que o Evangelho não é para todos, irmãos. Quem foi que enganou? Você que gosta de bater em vários amigos do YouTube, irmão, que pregam, e você vai lá e contra, aos ateístas, aqueles que vão contra, irmãos que vão contra, irmão, não entendem, acham que estou acusando a sua fé. Eu fico impressionado, irmão, com a ignorância, com a ignara que repousa nesse país. O homem acha que você colocou um vídeo, a pessoa mora lá no Rio Grande do Sul, irmão. Ele te manda um e-mail falando que você está agredindo, você nem o conhece. Em nenhum momento ele tentou, que você não o conhece. Você está pegando a palavra, se a palavra falou com ele, isso é problema dele, irmão. Mas devemos sim, como diz no texto, então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. O que diz isso aqui no hebraico, irmão? Temer significa não querer, um dos termos, não querer entristecer a Deus, não querer ver o semblante do Pai triste. E diz o texto que Deus atentou e ouviu. Sabe o que significa esse atentar no hebraico? Uma das raízes desse termo aqui, no original, é como um pai, chefe de família, que está olhando aqui, lendo um livro numa mesa. Ele observa que o seu filho está fazendo algo. E aquilo que o seu filho está fazendo lhe agrada muito. Ele fecha o livro e fica observando carinhosamente o que o filho está fazendo. Ele elogia o filho, ele encoraja o filho a fazer mais. Esse é o termo que está em hebraico. Então, meu irmão, se você tem feito algo, falado algo, ensinado algo entre aqueles que realmente receberam a sua palavra, porque o foco da nossa mensagem é para aqueles que Deus escolheu, irmão. Não são para os acusadores, os raivosos, os que se sentem menino e ofendido. Continue com essa mentalidade dos seus evangelhos. Em nenhum momento eu te convidei para ir na minha igreja, eu creio nisso, irmão. Porque a palavra já é direcionada, ela não volta vazia. A palavra de Deus, irmão, ela é tão poderosa que ela separa a alma do espírito, as emoções daquilo que de fato é de Deus. As juntas, a medula, ela separa, ela põe diferencial da sua fé menina com a fé grandiosa que ainda não foi manifesta na sua vida, mas está lá dentro no oculto, guardado no seu ser. Ela de fato põe a diferenciação. Então quero deixar essa palavra de encorajamento àqueles que têm pregado o Evangelho. Continuem, porque não é em vão. A Bíblia diz aqui, que Deus atentou para aqueles que anunciavam entre si. A palavra diz aqui, que falavam frequentemente um ao outro, e no hebraico significa que esse falar significa que cuidavam um do outro, não somente ensinavam, mas cuidavam. A intenção de Deus, irmão, é nos unir, amigos do YouTube, é nos unirmos em espírito e em verdade, nessa intenção de ensinar o Evangelho, porque não é em vão. Está escrito aqui que Deus ouviu e atentou. Repito, esse atentar no hebraico significava que é como um chefe de família lendo um livro, que vê o seu filho fazer algo, fecha o seu livro e fica observando carinhosamente, com grande alegria no seu coração, o que seu filho tem feito. Com certeza, amigo vitorioso, que tem vencido, não dê ouvido, não desanime com seu marido, com a sua esposa, não desanime no seu trabalho, não desanime, persevere, porque quem deve atentar para você é como no tempo de Malaquias. Diziam que era em vão, irmão, está pregando, que não dava nada. Mas Deus atentou como um pai, chefe de família. E aqueles, irmão, que realmente são chamados a entender e amar o Evangelho, vão crer nas suas palavras. Porque as palavras que nós pregamos não é direcionada a todo mundo. Ela é direcionada àquele que o Pai deseja que lhe conheça. Ponto final.